que a Shalaim, que é a tranquilidade do nosso Pai Altíssimo, seja convosco, junto com o ósculo de pureza, e que assim seja. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós vamos estar falando, sobre os ensinamentos da doutrina primitiva que são observadas entre nós neste caminho. Então nós vamos estar falando um pouquinho desse assunto, complementando o que já foi falado. Nós sabemos, meus irmãos, minhas irmãs, que nós estamos num processo de techuvá. O que é techuvá? É um processo em que nós estamos retornando ao caminho antigo, como foi dito lá no livro de Irmiyahu, que o povo chama de Jeremias, Capítulo 6, versículos 16 e 17, onde ele disse que era para o povo perguntar pelo caminho antigo e se voltar para caminhar no caminho antigo, mas o povo era rebelde e dizia: não andaremos, não voltaremos e não andaremos no caminho antigo, por causa da rebeldia e da dureza do coração daquele povo. Mas o convite do nosso Pai Altíssimo, que fez o firmamento, a Eretes e as fontes das águas, continua até hoje, para nós voltarmos, perguntarmos pelo caminho antigo e andarmos nele. Por quê? Porque isso envolve um processo de purificação. Lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz que sem a purificação ninguém verá ao Altíssimo. Lá no primeiro livro de Kefa, que o povo chama de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, disse: sede puros, porque eu sou puro. E lá no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 24, o mestre Yahushua, ele disse: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque poucos são os que a encontram e entram por ela. Então nós sabemos que o caminho é estreito, a porta é estreita, o caminho é apertado. Então, quais são aí os ensinamentos da doutrina primitiva, que são observados entre nós neste caminho? Nós temos a imersão, que ela é realizada em rios de águas correntes, no nome correto do ungido em hebraico arcaico, que é Yahushua Rou Mehushaim, o ungido, ou Yahushua, o ungido. Então a imersão ela é em rios de águas correntes, no nome correto do ungido em hebraico. Está lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 38, e também no capítulo 10, versículo 48, e no capítulo 19, versículo 5. Nós temos também o memorial do Seder de Pessa, ou memorial da ceia de Pessa, que é celebrado uma vez por ano, apenas uma vez por ano, como está lá no livro de Shemot, que é Êxodo, capítulo 13, versículo 10, que diz: celebrareis uma vez por ano, no dia 14 de Nisan, ou Abib do calendário judaico, que no nosso calendário cai mais ou menos em meados de março, abril, conforme está lá no livro de Levíticos, capítulo 23, versículo 5,
Números capítulo 28, versículo 16 e 2 Crônicas capítulo 35, versículo 1. Porque foi essa a ceia de Pessa que Yahushua e seus talmidins, que o povo chama de discípulos, celebraram, conforme está lá no livro de Mateus, que o nome verdadeiro é Matitiarro, né? Capítulo 26, versículo 17, que é celebrado com pães ázimos, ou seja, sem fermento, e o fruto da vide, conforme diz, né, no livro de Matitiarro, que o povo chama de Mateus, capítulo 26, versículo 17, 26, versículo 29, e Lucas, capítulo 22, versículo 18. E lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, diz que é com ázimos. Nessa ocasião também, nós praticamos o lava-pés aos irmãos, conforme está lá no livro de Yahu-Hanan, que o povo chama de João, capítulo 13, versículos 1 ao 17, e 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 10. Durante, a Pessa, os 7 tempos depois, que o povo chama de dias, 7 dias depois, nós também participamos da festa dos pães ázimos, conforme está lá no livro de Êxodo, capítulo 12, versículos 17 a 20, e Levítico, capítulo 23, versículo 6, onde nós tiramos todo o fermento das nossas casas e passamos 7 tempos, que o povo chama de dia, comendo apenas alimentos que não têm fermento, né? Não comemos nada que tenha fermento, pães fermentados e etc. É a festa dos pães ázimos, a qual nós celebramos após a Pessa, que faz parte também da Pessa. Véu. As irmãs entre nós, elas se cobrem com o véu nas reuniões de adoração e quando elas forem clamarem. Estes véus que as irmãs usam, eles não podem ser rendados, bordados e nem ter imagens, símbolos, desenhos, figuras, pedras, miçangas, etc. Eles devem ser lisos. Lá em 1 Coríntios, capítulos 11, versículos 5 a 6, diz que as mulheres têm que se cobrir com o véu. Se elas não se cobrirem com o véu, então que raspem a cabeça. As irmãs também entre nós, elas não pregam, não exortam a palavra e nem usam de autoridade sobre os homens nos ajuntamentos de adoração, conforme está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34 e 35, e 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 11 ao 15, que diz que as mulheres devem estar caladas nas reuniões de adoração, porque a elas não é permitido falar e nem ensinar e nem usar de autoridade sobre os varões, mas que elas aprendam em silêncio. A saudação entre nós. Então, nós nos saudamos com Ashalaim, que em hebraico significa tranquilidade, né? Do nosso Pai Altíssimo seja contigo, quando se for se referir a apenas uma pessoa, conforme está lá no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 23, capítulo 19, versículo 20, e no livro de Dayanul, que o povo chama de Daniel, capítulo 10, versículo 19, e 3 João, capítulo 3, versículo 15. Ou convosco, a Shalaim tranquilidade do nosso Pai Altíssimo seja convosco quando for para
mais de um irmão, né? Vários irmãos, conforme está lá no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 36, e no livro de João, capítulo 20, versículo 19, capítulo 20, versículo 21, capítulo 20, versículo 26. E quem recebe a saudação responde: assim seja. Então é assim que nós nos saudamos. O ósculo de pureza, que é o ósculo, o beijo, também complementa a nossa saudação. Junto com a saudação, a Shalaim, tranquilidade, do nosso Pai Altíssimo seja contigo, junto com a saudação também tem o ósculo de pureza, que é o beijo, que complementa a nossa saudação, conforme está lá no livro de Romanos, capítulo 16, versículo 16, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 20, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 26, que diz: saudai-vos uns aos outros com o ósculo de pureza, que é o beijo. Saudação nas casas. Quando nós entramos nas casas de irmãos do caminho, ou entramos em alguma casa para anunciar as boas novas do reino, nós dizemos assim: primeiro, a Shalaim, que é a tranquilidade do nosso Pai Altíssimo, seja nesta casa. Conforme está lá no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 5, e Matitiarro, que o povo chama de Mateus, capítulo 10, versículo 12. Então, nós vamos entrar na casa de algum irmão do caminho, nós dizemos primeiro, antes de entrar, que a Shalaim do nosso Pai Altíssimo seja nesta casa. E quem está lá dentro, o irmão do caminho, responde: assim seja. Quando nós estamos anunciando as boas novas do reino, nós batemos em alguma porta. Quando a pessoa abre a porta, o portão, a primeira coisa que nós dizemos é a Shalaim, ou a tranquilidade, porque Shalaim talvez eles possam não entender. A tranquilidade do nosso Pai Altíssimo seja nesta casa. As Escrituras diz que é assim que nós devemos proceder. A purificação, a vestimenta dos irmãos tem que ser diferente, né? Nós nos portamos com vestimenta diferente dos outros, do povo, dos descrentes, né? Nós vestimos com pudor, modéstia e decência em roupas compridas, assim como os irmãos do passado, porque os nossos irmãos do passado, da congregação primitiva, eles se trajavam com roupas talares, ou seja, roupas compridas. E lá no livro de 1 Kefa, que o povo chama de Pedro, no capítulo 3, versículos 4, 5, diz que nós temos que nos trajar como os puros do passado. No livro de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5, diz que é abominação o homem vestir roupa de mulher, e é abominação a mulher vestir roupa de homem. Então as irmãs, elas não vestem roupa de homem, elas não vestem calça comprida. Os irmãos também não usam roupa de mulher, saia. Então, as mulheres estejam de vestidos, saias, os irmãos estejam de calça comprida, porque é abominação o homem vestir roupa de mulher, e é abominação a mulher vestir roupa de homem. Então nós nos vestimos com roupas compridas, ou seja, talares, que significa compridas.
Lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 18, capítulo 16, versículo 15, diz que não se veja a sua nudez e nem a sua semi-nudez. Então nós temos que cobrir o nosso corpo por completo. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, diz que as irmãs e os irmãos também se ataviem traje, em roupas decentes, com pudor e modéstia. Então é assim que é a nossa vestimenta. A nossa vestimenta também não tem estampas, imagens de borboletinhas, florzinhas, bichinhos e nenhum tipo de dizer. As nossas roupas, elas são lisas, total, roupas lisas, conforme está no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 4, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 16 a 20 e Romanos, capítulo 1, versículo 23, que diz que nós não podemos fazer nenhum tipo de imagem dos seres que foram criados por nosso Pai Altíssimo. Não farás nenhuma imagem do que está lá em cima nas alturas, nem do sol, da lua, das estrelas, nem aqui embaixo na Eretes, que o povo chama de terra, de homens, mulheres, animais, crianças, e nem embaixo nas águas. Então as nossas roupas, elas são talares, compridas, sem estampas, sem imagens, sem dizeres. E as mulheres com as vestes de mulheres, as irmãs de saias e vestidos, e os irmãos de calça comprida, porque é abominação o homem vestir roupa de mulher e a mulher vestir roupa de homem. O porte dos irmãos entre nós. Nós temos que se abster do uso de joias e bijuterias e também de pinturas em qualquer parte do corpo. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3, diz lá, né, que o enfeite das irmãs não seja o exterior, no uso de joias, bijuterias. Não, que o enfeite delas seja o interior, por dentro, de uma boa esposa, de uma irmã calma. Entendeu? Lá no livro de Ixeiarro, que o povo chama de Isaías, no capítulo 3, versículos 16 a 26, fala sobre as vaidades e que a consequência das vaidades são enfermidades terríveis. Lá no livro de 2 Reis, capítulo 9, versículo 30, no livro de Irmiarro, que o povo chama de Jeremias, capítulo 4, versículo 30, no livro de Uziquiarro, que o povo chama de Ezequiel, capítulo 23, versículo 40 a 44, Romanos, capítulo 6, versículo 13, Apocalipse, capítulo 17, versículo 4, sempre o uso de bijuterias e o uso de pinturas no rosto, na boca, nas unhas, as escrituras associam com mulheres prostitutas, mulheres pagãs que não serviam ao Altíssimo. Então, nós não nós nos abstemos, as nossas irmãs se abstêm de usar bijuterias, brincos, pulseiras, colares, piercings, pinturas em qualquer parte do corpo, no cabelo, nos olhos, nos lábios, nas unhas, no rosto, sombra, esmalte, batom. Nós temos que se abster de tudo isso.
Está nas Escrituras que o uso de joias, bijuterias, pinturas em qualquer parte do corpo é associado a mulheres prostitutas, mulheres pagãs que não serviam ao Altíssimo. Lá no livro de Enoque, no capítulo 8, o livro de Enoque foi um livro que não entrou no cânon bíblico, porque o sistema religioso não quis colocá-lo. Algum motivo teve, né? Então, lá no livro de Enoque, no capítulo 8, no versículo 1, diz que todos esses atavios, joias, bijuterias, pinturas são atavios satânicos. Foram os querubins caídos que inventaram, criaram esses atavios satânicos, pinturas em qualquer parte do corpo, para com elas adulterar a natureza perfeita do nosso Pai Altíssimo. É tanto que isso começou eles lá no Egito. Foi lá no Egito que eles ensinaram as mulheres de lá se pintarem, a usarem esses atavios satânicos, joias e bijuterias. Então, isto é pecado. Nós não podemos usar nada disso. As irmãs entre nós, elas não cortam e nem aparam os cabelos e não fazem tranças ou penteados vaidosos. Lá em 1 Coríntios, capítulos 11, versículos 14 e 15, diz que é honroso perante o Altíssimo, perante o nosso Pai que criou todas as coisas. É honroso perante Ele a mulher ter cabelos compridos. E fala que a mulher não pode tosquiar o seu cabelo. Tosquiar é cortar, pode ser cortar tudo ou cortar só uma pontinha ou aparar. Tudo isso é tosquiar. As mulheres não podem tosquiar os seus cabelos. Lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, diz que as mulheres não devem fazer tranças nos seus cabelos. Tingir ou pintar os cabelos também é uma prática errada. No livro de Ixaiarro, que o povo chama de Isaías, capítulo 3, versículo 24, diz que as mulheres ou homem, qualquer um que pintar o seu cabelo, a encrespedura dos cabelos, ou seja, mudar a forma natural do seu cabelo, a consequência será a calvície. Como que essa calvície vem? Em forma de pode vir em forma de câncer, de qualquer outro tipo de enfermidade. Já foi provado pela ciência que a tinta no cabelo, ela penetra pelos poros, cai nos vasos capilares e cai na corrente sanguínea e percorre todo o corpo, causando enfermidades terríveis, Alzheimer, câncer e muitos outros tipos de doenças. Então, quem pinta seu cabelo está destruindo o seu corpo, que é o templo do Espírito do nosso Pai Altíssimo. No livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 31 e 20, versículo 29, diz que é honra para os velhos terem cabelos brancos. E sem falar que a pessoa está mentindo, porque o cabelo é branco, você está pintando ele de outra cor, então isso é uma mentira. No livro de Efésios, capítulo 4, 25, diz que não pode haver entre nós mentiras. Festas pagãs, nós não participamos e nem comemoramos nenhuma festa pagã ou idólatra. Por exemplo, Natal, que é a festa do Deus Sol Invictus do Império Romano. Ano Novo, que é a festa do Deus Jano do Império Romano. E é uma mentira, porque o ano não começa em 1º de janeiro, no calendário judaico-hebraico, que é o verdadeiro, instituído por nosso Pai Altíssimo. O ano começa no mês de Nisan ou Abib,
que é mais ou menos março ou abril, por isso que se diz abril que abre o ano. Então nós não comemoramos essas mentiras, essas festas pagãs idólatras. É Páscoa com ovo de chocolate, coelho de Páscoa, isso é mentira, isso é paganismo, idolatria, lá da deusa Ostara do Império Romano. Festas juninas, Halloween, que é magia, feitiçaria, finados, que é celebração de mortos, Semana Santa, Quaresma, e também não comemoramos e não celebramos feriados que enaltecem a homens ou a pátria, como Tiradentes, República, Independência e etc., porque isso tudo é idolatria. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9, diz que o povo do Altíssimo não pode aprender e nem participar dos costumes dos povos. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 21 a 22, diz que nós não podemos nos assentar na mesa do Altíssimo e na mesa dos demônios. Não podemos comer nem participar das mesmas festas que eles e nem comer das mesmas comidas que eles, porque são pagãs, são oferecidas a ídolos. As festas deles são oferecidas a ídolos. Essas festas pagãs são oferecidas a ídolos. As comidas de lá são oferecidas a ídolos. No livro de 1 João, capítulo 5, versículo 21, diz lá: guardai-vos dos ídolos. Aniversários natalícios nós também não comemoramos e nem participamos de festas de aniversário, porque é idolatria, paganismo e magia. Isso iniciou-se lá na Grécia e em Roma. Essas festas de aniversário eram em sacrifícios aos deuses pagãos. Você preste atenção que numa festa de aniversário, o aniversariante fica na frente e todo mundo cantando e batendo palmas para ele. Isto é idolatria. Nós só podemos entoar cânticos para o nosso Pai que criou todas as coisas. Isto também é festa de aniversário, também é magia. Olha, as luzes apagadas e uma vela acesa no centro da mesa. Isto é magia, bruxaria. Lá na Grécia e em Roma, simbolizava que a fumaça das velas subiam com pedidos do aniversariante para os deuses pagãos. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9, diz que nós não podemos aprender os costumes das nações dos povos. Festa de aniversário era só os pagãos que comemoravam. Lá em Gênesis, capítulo 40, versículo 20, foi comemorado por Faraó. No livro de Marcos, capítulo 6, versículo 21, foi uma festa de aniversário de Herodes, que Yahu, o Hanã, o imersor, que o povo chama de João Batista, perdeu a cabeça. Então eram os povos pagãos que celebravam festas de aniversário. Entre os crentes da congregação primitiva, os talmidins, que são os discípulos, e os profetas do Altíssimo, eles não comemoravam e nem celebravam festas de aniversário, porque eles sabiam que isto era festa pagã e idólatra, do qual o nosso Pai Altíssimo não se agrada. Entre nós não existe namoro entre os jovens, porque namoro é nome fantasia da palavra fornicação. Então, entre nós, entre os jovens, existe apenas o noivado puro, onde os jovens se conhecem, se guardam para o casamento, conforme está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, e Efésios, capítulo 5, versículo 5 ao 6.
Então, entre nós só existe o noivado que deve ser puro. O casamento entre nós aqui neste caminho é apenas entre um homem e uma mulher, conforme está lá no livro de Marcos, capítulo 10, versículos 7 e 8. Que devem ser solteiros ou viúvos. Nós somos contra o divórcio e o segundo casamento, estando o primeiro cônjuge ainda vivo, seja por qualquer motivo. No livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 16, diz que o nosso Pai Altíssimo, ele odeia o divórcio. No livro de Lucas, capítulo 16, versículo 18, diz que qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra adultera, e quem casa com a repudiada, com a divorciada, com a que foi largada, adultera também. No livro de Romanos, capítulo 7, versículos 2 a 3, diz que o homem está ligado à sua mulher e a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, de maneira que, se enquanto seu marido estiver vivo, aquela mulher for de outro homem, ou se enquanto a mulher for viva, aquele marido ter outra mulher, isto é adultério. Mas morto o marido, a mulher está livre para casar de novo. Falecendo a esposa, o marido está livre para casar de novo, contanto que seja no Altíssimo. No livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 10 a 11, versículo 15, versículo 39, diz que o casamento, ele é indissolúvel, ele só se desfaz com a morte de um dos cônjuges, sendo que qualquer um, tanto o homem quanto a mulher, se tiver outro cônjuge estando o seu primeiro cônjuge ainda vivo, ele estará em adultério. Então o casamento ele é indissolúvel, ele só se desfaz na morte. Em caso de adultério, ou em caso de que representa risco de morte para um dos cônjuges, a Escritura até permite a separação, mas nenhum dos dois está livre para casar de novo, tem que permanecer sozinhos. Não podem se casar de novo. Se se casarem de novo, estão em adultério. Enquanto o primeiro cônjuge estiver vivo, qualquer casamento que a pessoa contrair será adultério. O segundo casamento, ele só é permitido se o primeiro cônjuge vier a falecer, em qualquer caso e seja por qualquer motivo. Juros, nós não cobramos juros ao emprestar dinheiro, conforme está lá no livro de Êxodo, capítulo 22, versículo 25, Terrilim, Salmos, capítulo 15, versículo 5, e Uziquiarro, Ezequiel, capítulo 22, versículo 12. A pessoa que pede dinheiro emprestado está em grande aflição e nós não podemos lucrar com isso. Então, nós podemos emprestar o dinheiro, mas não podemos cobrar juros. A pessoa só deve nos pagar o que nós de verdade emprestamos. Divulgação. Nós não divulgamos o caminho na mídia, assim, TV, rádio, jornal, revista, e não criamos sites do caminho. Política. Nós não participamos na política deste mundo, conforme está no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 6, livro de João, capítulo 6, versículo 18,
capítulo 18, versículo 36 e Apocalipse 17, capítulo 1, versículo 2, né, que diz que a prostituta é que se deitou com os reis da terra, ou seja, a igreja profana é que se mistura com a política deste mundo. Juros, como foi falado, não é lícito cobrar juros ou emprestar dinheiro. Processos judiciais. Não é lícito entrar e nem levar nossos irmãos ou inimigos aos tribunais. Está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo do 1 ao 7, que diz que não deve, já é uma vergonha haver demanda entre vós, e vocês ainda se atrevem a levar os seus irmãos perante os tribunais. Isto é uma vergonha, isto é um pecado. No livro de Matitiarro, que o povo chama de Mateus, capítulo 5, versículo 44, diz que nós devemos amar os nossos inimigos. E como que você ama o teu inimigo levando ele perante os tribunais? Então nós não entramos em processos judiciais, não levamos nossos irmãos e nem inimigos aos tribunais e não vamos nem mesmo como testemunhas. Guerras e serviço militar, não participamos de guerras e nem portamos armas de fogo, nem mesmo a trabalho, conforme está lá no livro de Matitiarro, que o povo chama de Mateus, capítulo 5, versículo 44 e capítulo 26, versículo 52. Mundanismo pecaminoso. Nós somos contra o mundanismo pecaminoso, porque no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz que adúlteros e adúlteras são aqueles que têm amizade com este mundo, porque a amizade com este mundo é inimizade contra o nosso Pai Altíssimo. Então, nós não temos em nossas casas televisão, porque é uma coisa anátema, que você reúne todo o mundanismo e abominação desta Eretes, que o povo chama de terra. Você reúne todas as abominações e o mundanismo dentro da sua casa através da televisão. E lá no livro de Salmos, capítulo 101, do versículo 2 ao 3, diz que nós temos que portar com diligência dentro da nossa casa e não colocar coisa má, impura diante dos nossos olhos. Nós também não temos redes sociais, que isso é coisa mundana. Facebook, Twitter, Instagram, X, não sei lá mais o que. Futebol. Nós também não participamos, não assistimos, não torcemos para times de futebol, porque isso é mundanismo pecaminoso, paganismo, idolatria. Você vê que nesses jogos é tanta idolatria, com esses torcedores torcendo por esses times. E Satã opera nesses jogos macabros, satânicos. Acontecem tantas brigas e até mortes nestes jogos, que são sacrifícios que os ídolos, que são na verdade são demônios, pedem, né? Lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 20, diz que não pode haver entre nós facções, divisões, partidarismo, né? E todos os jogos, meus irmãos, futebol, todos os outros tipos de jogos são malignos, são satânicos. Por quê? Porque partem do desejo egoísta, diabólico e satânico da pessoa ganhar e mostrar que é superior ao outro. E isto é contrário às Escrituras, isso é um sentimento diabólico, satânico, porque as Escrituras diz lá em Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4, que nós temos que nos considerar inferiores aos outros.
Nós temos que ser humildes e considerar todas as pessoas superiores a nós, maiores do que nós. Então, todo esse sentimento que rege esses jogos, seja de Olimpíadas, vôlei, basquete, todo tipo de jogo, futebol, é um sentimento diabólico e satânico de ganhar e vencer e mostrar que é superior ao outro. Isso é um sentimento diabólico, satânico. Todos os jogos são viciantes. Bingo, baralho, dominó, os jogos das Olimpíadas, vôlei, basquete, eles são pagãos. Nasceram lá no Monte Olimpo, aonde os gregos, aqueles que venciam, eles eram considerados a ter o direito de estar no panteão grego entre os deuses gregos. Isto é pagão, isto é idolatria. Aí foi lá no Monte Olimpo que nasceram esses jogos. O Monte Olimpo era onde eles sacrificavam a Zeus, que era o maior ídolo da mitologia grega. Por isso que se originou esse nome Olimpíadas. Então todos os tipos de jogos, baralho, dominó, os jogos olímpicos, vôlei, basquete, futebol, isso tudo é diabólico e satânico. Cinemas, circos, teatros, shows mundanos ou show gospel, isto tudo é mundanismo, isto tudo é idolatria. Tiago, capítulo 4, versículo 4 diz: Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra o nosso Pai Altíssimo? Então nós temos que fugir de todas estas coisas. Concupiscências carnais, nudismo e seminudismo em praias públicas e piscinas. Lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 21, e no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 26, diz que nós temos que cobrir a nossa nudez. Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 18, capítulo 16, versículo 15, diz que não apareça, para não aparecer a vergonha da nossa nudez. Então nós não vamos a praias e piscinas. Não que a praia seja pecado, porque ela é uma coisa natural que o nosso Pai Altíssimo criou, mas lá é um ambiente inadequado para um crente, porque lá estão pessoas nuas, nem seminuas eles não estão, eles estão nus mesmo. Então, não é um ambiente adequado para nós, é inadequado. Então, nós não vamos a praias públicas e não vamos a piscinas, porque as Escrituras dizem que para nós não nos corrompermos e mostrar a vergonha da nossa nudez. Então, se você já sabe que lá na praia você vai encontrar pessoas nuas, seminuas, então, para que nós vamos lá, mesmo no nosso traje normal, para se corromper? Então, não devemos ir. Vícios, álcool, tabagismo, drogas, isso tudo as Escrituras condenam. O alcoolismo, diz que não pode ter, não haja entre vós beberrões, alcoólatras. Tabagismo, que são cigarros, charuto, cigarro de palha, drogas, qualquer tipo de droga também é pecado terrível diante do nosso Pai Altíssimo. Nós também não vamos a carnaval, bailes, baladas, danceterias, clubes, rodeios, academias e etc., porque isso é mundanismo pecaminoso. O Altíssimo não se agrada. Lá, nesses ambientes, acontecem coisas pecaminosas que são contrárias às Escrituras. Lá no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 15, diz que nós temos que nos guardar das concupiscências carnais e das concupiscências dos nossos olhos.
Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: sem a purificação ninguém verá ao Altíssimo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 a 16 diz: sede puros, porque eu sou puro. Imagens, nós não fazemos imagens de nenhum ser criado por nosso Pai Altíssimo. Enfeites de gesso, enfeites de pelúcia, que é bichinhos de pelúcia, enfeites de palha, enfeites de madeira, tudo esses bichinhos de gesso, de pelúcia, de madeira, cavalos, elefante de gesso, elefante de madeira, bichinhos de pelúcia, ursinho de pelúcia, cavalinhos, não sei o que, quadros nas paredes, porta-retratos, selfies, bonecos, bonecas, roupas estampadas com imagens ou símbolos ou fotos em perfis de WhatsApp. Tudo isso nós não temos e não fazemos. Livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 4, diz: não farás para ti nenhuma imagem ou semelhança, ou seja, fotografias, pinturas, desenhos, e nem nenhuma imagem esculpida, ou seja, de gesso, palha, madeira, pelúcia, do que há lá em cima nas alturas, do sol, da lua, das estrelas, ou aqui embaixo na Eretes, que o povo chama de terra, de homens, animais, mulheres, crianças, vegetais, rosas, flores, e nem embaixo nas águas, de peixes, de seres aquáticos, não é para fazer. Deuteronômio capítulo 4, versículo 16 a versículo 20 diz que não é para fazer nenhuma imagem de homem, de mulher, de criança, de animal que nada, de animal que rasteja, de animal que anda, de animal que voa, ou do sol, da lua ou das estrelas. Não é para fazer nenhum tipo de imagem ou semelhança de nenhum ser criado por nosso Pai Altíssimo, que criou todas as coisas. Por isso também nós não tiramos fotografias, nem de pessoas vivas ou mortas, exceto para documentos, porque esse sistema aqui é maligno e ele exige que nós tiramos fotos para fazer documentos. Então nós não podemos fazer nada nessa parte. Mas nós só tiramos fotografias para documentos apenas e mais nada. Não tiramos fotografias, não temos também nem de pessoas vivas e ou mortas. Cerimônias. Nós não fazemos cerimônias de casamento com marcha nupcial, vestidos de noiva, madrinhas, padrinhos, damas, pajens, buquê de flores e etc. Porque isto foi copiado do cerimonialismo pagão de Roma. Lá de Roma e da Grécia, que a mulher tinha que se vestir de branco em homenagem à deusa Véstia, uma deusa grega romana. Por isso que a mulher e aí eles colocavam aquela marcha nupcial com madrinhas, padrinhos, pajens, daminhas. Segundo eles, era para confundir os espíritos, para eles não atacarem a noiva e o noivo. Entendeu? Aquele bolo também ali era em homenagem à deusa grega. Então essa marcha nupcial, vestido de noiva, madrinhos, padrinhos, tudo se originou do paganismo de Roma e de Grécia. Então entre nós não existe isso. Apenas os noivos se casam no civil e se faz a festa com comes e bebes, normal, e se faz um clamor em favor do casal. É só isso. Não tem nada de cerimônia de casamento, que isso tudo é pagão e idólatra. A noiva se veste normal, o noivo também.
Cerimônias fúnebres. Não fazemos cerimônias fúnebres com cânticos em volta dos falecidos e pregação da palavra e etc. Nem de crentes e nem de pessoas não crentes, porque isto também surgiu, nasceu do cerimonialismo pagão de Roma. Era lá na Roma antiga que eles tinham o costume de, quando uma pessoa morria, eles contratavam um sacerdote que fazia um discurso e que pregava ali em volta daquele corpo, daquele defunto. E entre muitas coisas, o pregador dizia que aquela pessoa tinha subido para as alturas e tinha ido morar entre os deuses. E aí eles faziam cânticos, cantavam em volta ali do corpo do falecido. Então isto é pagão. Entre os discípulos e os profetas não havia esse costume. Quando morria algum dos profetas, quando morria algum dos discípulos, eles apenas pegavam o corpo e enterravam. Eles não faziam cânticos em volta dos falecidos, não pregavam a palavra, nada disso. Então nós não fazemos cerimônias fúnebres. Então, em funerais, nós fazemos apenas um clamor em favor da família e nada mais. Nós não usamos velas, crucifixos, banners, cartões ou roupas com foto dos falecidos e etc. Os corpos dos irmãos do caminho devem ser sepultados na terra, como diz as Escrituras: vieste do pó e ao pó tornarás. E nunca devem ser cremados. Deuteronômio capítulo 18, versículo 9 diz: não aprendeis o caminho e os costumes dos povos pagãos. Então, locais de ajuntamentos. Nós não usamos imagens de espécie alguma, nem cruzes, práticas comerciais, comes e bebes e etc. nos locais onde nos reunimos para adorar ao nosso Pai Altíssimo. Não temos púlpitos ou cadeiras especiais e confortáveis reservadas a preletores, porque isso também foi copiado do cerimonialismo pagão de Roma. Não temos placas, sistemas de som ou microfones. Não construímos templos religiosos bonitos ou luxuosos, porque lá em Atos 7:48 diz que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Não fazemos velórios ou casamentos nos locais aonde nos reunimos para adorar ao nosso Pai, que criou todas as coisas. Não usamos faixas, banners ou cartazes. Não usamos enfeites de espécie alguma, inclusive vasos de flores ou folhagens, mesmo naturais ou artificiais. Então nós temos que ter reverência dos locais aonde que nós nos reunimos com os irmãos para adorar o nosso Pai Supremo, que criou o firmamento e a Eretes e tudo o que neles há. As nossas reuniões, nos nossos ajuntamentos, nós não fazemos campanhas, congressos, festividades, encontros, cultos denominados, etc. Não fotografamos e nem filmamos os ajuntamentos. As mulheres não pregam, não exortam a palavra e nem exercem cargos de direção, conforme está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34 a 35, e 1 Timóteo, capítulo 2, versículos do 11 ao 15. Não temos grupos de louvor, todos entoam cânticos juntos. Não usamos instrumentos musicais, exceto violão. Nós nos reunimos 2 vezes por semana nas casas de irmãos enfermos e idosos.
Então está lá no livro de Atos, capítulo 12, versículo 12, Romanos, capítulo 16, versículo 5 e 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19. O nosso único pastor é o ungido Yahushua, o Filho do Altíssimo, conforme está no livro de Uziquiarro, que o povo chama de Ezequiel, capítulo 34, versículo 23, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 11, e João, capítulo 10, versículo 16. Sobre as nossas coletas, nós não cobramos dízimos em dinheiro, porque lá em Deuteronômio, capítulo 14, do versículo 22 ao 29, diz como é que era o dízimo. O dízimo era 10% das colheitas e do que o gado produzia, e era para os órfãos, para as viúvas e para os pobres e carentes. Dízimo não era em dinheiro. As coletas entre nós, elas são anônimas e voluntárias, arrecadadas dos gasofiláceos. Cada um contribui com o que sentir em seu coração, conforme 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Nunca se deve estipular valores. As coletas, elas são usadas apenas e só para suprir as necessidades dos irmãos carentes e dos necessitados em geral, conforme está no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 26, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1 e 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 1. E também para a manutenção dos locais onde nos reunimos com os irmãos. Nós não pedimos coletas aos descrentes, ou seja, não crentes, conforme 3 João, versículos 6 e 7. Nós temos também entre nós a obra da caridade ou da partilha, que é o que? Os irmãos servidores e as irmãs da obra da caridade ou partilha usam os frutos das coletas para atender às necessidades dos irmãos, dos pobres, dos carentes e dos necessitados em geral, conforme está lá no livro de Atos, capítulo 6, versículo do 1 ao 7. Caridade e visitas. Nós somos ensinados a praticar sempre caridade e atender os pobres, os carentes e os necessitados, suprindo suas necessidades, e também visitar idosos, viúvas, órfãos e presidiários, conforme está lá no livro de Matitiarro, que o povo chama de Mateus, capítulo 25, versículo 31 ao 46, e no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27, que diz que a verdadeira religião pura para com o nosso Pai, o Altíssimo, é visitar os órfãos e as viúvas e os pobres nas suas necessidades e guardar-se das contaminações deste mundo. E nós não podemos contar e nem divulgar os atos de caridade e as visitas que fazemos. Lá no livro de Matitiarro, que o povo chama de Mateus, capítulo 6, versículo do 1 ao 2, diz que o que a tua mão direita fazer, a esquerda não deve saber. Não podemos divulgar, porque senão você já perdeu o seu galardão se você sair falando as caridades, os atendimentos aos pobres e as visitas que você faz. Nós anunciamos as boas novas do reino de casa em casa e de cidade em cidade, conforme está no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 1 e Atos, capítulo 20, versículo 20. Não levar nem bolsa e nem alforje significa que não é para trazer dinheiro e nem presentes, frutos das pregações que nós fizermos.
No livro de Matitiarro, que o povo chama de Mateus, capítulo 10, versículo 8, diz: vocês receberam sem pagar nada, então deem sem cobrar nada. Então, quem cobrar para pregar, para clamar, para fazer qualquer serviço na obra do Pai Altíssimo neste caminho, ele não pode ser nosso irmão. Então, ao entrar nas casas, nós dizemos primeiro: a Shalaim ou a tranquilidade do nosso Pai Altíssimo seja nesta casa. E nós pregamos dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, porque é assim que Yahushua, o nosso mestre, mandou pregar. E aí nós sacudimos a poeira dos pés ao sair de uma casa ou de uma cidade que não aceitar a nossa pregação. Matitiarro, que o povo chama de Mateus, capítulo 10, versículo 14, Marcos, capítulo 6, versículo 11 e Atos, capítulo 13, versículo 51. Quando vocês forem a uma casa ou uma cidade que ela não aceitar a pregação, sair sacudindo a poeira dos pés e dizendo: saiba contudo que está perto o reino do Pai. Arrependei-vos e convertei-vos. Nós não lucramos com a palavra, nós não cobramos e nem recebemos. Não gravamos louvores para comercializar, não publicamos livros religiosos para comercializar. É condenado pelas Escrituras. Patriotismo, nós honramos a todos, independente de raça ou nacionalidade. Não honramos a bandeira nacional, não cantamos hino nacional e outros, porque isto é idolatria. Não usamos bandeiras de espécie alguma, nem mesmo para enfeites, conforme está em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9, e Dayanut, que o povo chama de Daniel, capítulo 3, versículo 14 e 29. Sétimo tempo, que o povo chama de Shabat. Então nós guardamos, observamos e separamos o sétimo tempo, que o povo chama de Shabat ou sábado. Nós separamos este tempo para descanso, para adorar, para buscar o nosso Pai Altíssimo, que fez o firmamento, a Eretes e as fontes das águas, conforme está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 2 ao 3. No livro de Êxodo, capítulo 20, do versículos 8 ao 11, que diz que lembra-te do sétimo tempo do Shabat para o separar e o purificar. Não farás nenhuma obra desde o pôr do sol, desde o pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol seguinte. Nós temos que separar, observar e guardar o sétimo tempo, como está lá em Levíticos, Levítico 23, capítulo 23, versículo 32, que diz que a contagem do tempo, que o povo chama de dia, é de um pôr do sol ao outro, não é à meia-noite, como esse sistema aí ensina, Esse sistema é mentiroso. Pelo nosso Pai Altíssimo, a contagem do tempo, ou seja, dos dias, é de um pôr do sol ao outro. Lá no livro de Ishayahu, que o povo chama de Isaías, capítulo 56, versículos 6 e 7, diz que os gentios, eles também têm que guardar e observar o sétimo tempo, o Shabat, Os discípulos, eles guardavam o sétimo tempo, o Shabat. Então, no sétimo tempo, o Shabat, que o povo chama de sábado, só é lícito fazer o bem. Está no livro de Matitiarro, que o povo chama de Mateus, capítulo 12, versículo 12. Sangue.
nós somos proibidos de comer sangue animal ou humano e também comer alimentos preparados com sangue, por exemplo, frango ao molho pardo, chouriço e outras comidas aí feitas com sangue. E também não podemos comer a carne de animais que foram estrangulados ou sufocados. Gênesis capítulo 9, versículo 4 diz que o sangue é vida. Vocês não podem comer a carne com a vida, ou seja, com sangue. Atos capítulo 15, versículo 20 e Atos capítulo 15, versículo 28 a 29. Diz que não pode comer carne de animal sufocado ou estrangulado, nem comer sangue, nem humano e nem animal. Sobre as carnes, nós não comemos a carne dos animais que foram proibidos nas Escrituras, lá em Levítico 11. Carne de porco e seus derivados, bacon, salsicha, linguiça, presunto, mortandela, coelho, lebre, camelo, largatos, répteis, jacaré, cobra, anfíbios, sapo, rã, dos seres aquáticos. Nós não podemos comer animais, aqueles seres aquáticos que não têm escamas e nem barbatanas, por exemplo, caranguejo, lagosta, polvo, lula, camarão. Não podemos comer a carne desses animais. Levítico 11 fala em Ixeiarro, que o povo chama de Isaías, capítulo 65, versículo 4 e capítulo 66, versículo 17, diz que quem comer carne de porco será destruído. Então nós não podemos fazer isto, não podemos comer estas carnes. No livro de Levítico, capítulo 3, versículo 17, diz que nós também não podemos comer gordura e nem alimentos gordurosos. Então, meus irmãos, nós temos também o partir do pão. Nós temos também o partir do pão. O que é o partir do pão? Era um ajuntamento, uma reunião que os talmidim, os discípulos e a congregação primitiva, eles faziam no sétimo tempo, que é o Shabat, à noite, que já é considerado o domingo, o primeiro tempo, o primeiro dia da semana. Então nós nos reunimos nas casas dos irmãos para compartilhar uma refeição juntos e agradecer ao nosso Pai Altíssimo, que fez o firmamento, Eretes e as fontes das águas, pela semana que se findou e pedir bênçãos pela semana que vai se iniciar. Então isto era chamado de partir do pão. Então nós nos reunimos nas casa de algum irmão ou de alguma irmã, todo sétimo tempo, Shabat à noite, que já é considerado domingo, o primeiro tempo, o primeiro dia da semana, para compartilhar uma refeição juntos, conforme faziam, os discípulos. Está lá em Atos, capítulo 20, versículo 7, e 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1. Já foi falado, que o nosso único pastor é Yahushua, o Filho do Altíssimo, e nós também não temos títulos honoríficos, não usamos cargos ou títulos no caminho, tais como pastores, bispos, reverendos, etc. Todos entre nós são chamados de irmãos. Está lá no livro de Matitiarro, que o povo chama de Mateus, capítulo 23, versículo do 8 ao 10. Vocês não chameis ninguém de líder, de mestre, de pastor, porque vocês só têm um líder, um mestre, um pastor, que é Yahushua, o ungido. E não chameis ninguém aqui na Eretz, que o povo chama de terra de pai no sentido espiritual, porque vocês só têm um pai, que é o Pai
que está nas alturas, que criou todas as coisas. Centralização de poder. Nós não temos líderes humanos, presidentes, diretorias, administrações, nada disso, porque o único presidente, o cabeça da congregação é o ungido. Ele é o único presidente, cabeça da congregação. Nós não temos denominações e nem nomes inventados por homens e nem placas. Pecados, nós pregamos contra todos os tipos de pecados. O que é pecado? É transgressão dos mandamentos. Então, quais são os pecados? Adultério, tentativa de adultério, que é ficar seduzindo, cantando. Zoofilia, que é sexo com animais. Necromancia, que é sexo com cadáveres. Estupro ou tentativa. Pedofilia, que é abusar ou tentar abusar de menores. Prostituição. Lascívia, que é sensualidade, sensualizar, se vestir para chamar a atenção dos outros. Homossexualismo, lesbianismo, fornicação, que é o sexo antes do casamento, masturbação, pornografia, sexo anal ou durante o período menstrual da mulher, aborto provocado, isto é assassinato, né, de um ser inocente que nem tem como se defender, tatuagens, que é marcar o seu corpo, que o nosso corpo é templo do Espírito do Altíssimo, nós não podemos ficar pinchando, marcando ele, festas mundanas, brigas, inimizades, discussões, contendas, agressão física ou verbal, ficar xingando, debatendo, roubo e furtos, né? Roubar, furtar, até mesmo furtar energia elétrica ou água, que é o chamado gato na luz e gato na água, né? Isso também é pecado, é roubo, é furto, fofocas, maledicência, que é falar mal da vida dos outros, falar mal dos outros, empréstimos não pagos, que pegar emprestado e não pagar, pegar algum objeto emprestado e não devolver, pegar empréstimos em bancos e não pagar, isto é, empréstimos não pagos. Lá em Romanos capítulo 13, versículo 13, se eu não me engano, diz que nós não devemos dever nada a ninguém. Falso testemunho, que é mentira também, é caluniar, acusar a pessoa de alguma coisa que ela não fez. Mentiras também é pecado. Controle de natalidade, que é vasectomia, laqueadura, é você destruir o canal de vida que o Pai Altíssimo te deu para gerar filhos. Aí você vai lá, através de uma laqueadura, de uma vasectomia, você destrói aquele canal da fonte da vida que o nosso Pai Altíssimo te deu. Anticoncepcionais também, você está destruindo lá, a mulher, ela está destruindo o seu órgão reprodutor, está impedindo que o Altíssimo permita que uma criança venha nascer, que pode até ser um enviado dele para fazer a obra dele aqui na Eretz, na terra, né? Então é pecado, controle da natalidade, tomar anticoncepcional, fazer laqueadura, vasectomia, que você vai destruir, você vai mutilar o seu corpo, destruir, porque o Altíssimo ele deu o canal da fonte da vida para você, para através de você ele gerar vidas, e você vai lá e destrói este canal através de anticoncepcionais, laqueadura, vasectomia. Jogos, qualquer tipo de jogos também é pecado. Dar ou receber caronas de pessoas do sexo oposto. Então, por exemplo, só pode dar carona ou receber se tiver pessoas do mesmo sexo, ou então se tiver o cônjuge, ou o pai ou a mãe dentro do carro. Né? Frequentar também casas de pessoas do sexo oposto que moram sozinhas, está errado. Falar palavras de baixo calão, palavrões, palavras imorais,
indecentes, gírias, piadas imorais e etc. Leituras imorais, mundanas, músicas seculares e mundanas, tudo isto é pecado, né? Também é idolatrias, né? O que é idolatria? Idolatria é a mariolatria, o que é o pagão culto a Maria, a intercessão de santos, fazer ou ter objetos, figuras de divindade, imagens de gesso, escultura, qualquer figura de divindade, né? Adoração à trindade romana é politeísmo, idolatria. Adorar o Messias também é politeísmo e idolatria, porque ele falou lá em Mateus capítulo 4, versículo 10 e Lucas capítulo 4, versículo 8, que só ao Pai adorarás e só a ele servirás. Ele disse lá no livro de Marcos, se eu não me engano, capítulo 10, versículo 17, versículo 18, que aquele jovem chegou para ele e disse: Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida infinita? Ele disse: Por que me chamas bom? Não há ninguém bom a não ser o nosso Pai que está nas alturas, que criou todas as coisas. Por que ele disse isso? Porque lá no livro de Yahu-Hanan, que o povo chama de João, ele disse que, capítulo 5, versículo 41, ele disse que não aceita adoração de homens. Então, meus irmãos, adorar qualquer outro ser ou entidade, louvar, suplicar, clamar, qualquer outro ser ou entidade que não seja o nosso Pai Altíssimo, que fez o firmamento, a Eretes e as fontes das águas, é idolatria e politeísmo. Feitiçarias também é pecado terrível. O que é feitiçaria? Bruxarias, macumbarias, simpatias, ocultismo, satanismo, sociedades secretas, necromancia, que é comunicação com os mortos, astrologia, que é consultar horóscopos, adoração de antepassados, qualquer prática de adivinhação, seja por bola de cristal, leitura de mãos, etc., e qualquer tipo de magia, artes mágicas e outros, isto tudo é feitiçaria. As escrituras condenam. Está condenado pelas escrituras qualquer tipo de feitiçaria. Nós temos que fugir destas coisas. Símbolos pagãos, né? Nós também não temos símbolos pagãos, que é o que? Trajes clericais, que é roupas, terno, gravata, que diferenciam os irmãos uns dos outros. É claro que nas reuniões de adoração nós temos que nos portar com pudor, modéstia e decência, em roupa social de manga comprida, que já é o nosso traje normal mesmo. Mas esses trajes clericais foram copiados do cerimonialismo pagão de Roma, ou seja, terno, gravata. Gravata originou-se no Egito, era o tite, que era o sangue da deusa. E a gravata, ela tem uma origem oculta e um simbolismo pagão. Ela simboliza o órgão sexual masculino. Ela simboliza Baal. É um poste ídolo de cabeça para baixo. Você perceba que ela tem uma seta apontando para o órgão sexual masculino, porque ela tem origem pagã. Púlpitos é cerimonialismo pagão, para centralização de poder, né? Aqueles altares que tem nessas igrejas católicas e evangélicas, tudo isso é símbolo pagão. Esses templos com vitrais coloridos foram copiados do paganismo romano e grego, dos deuses. A aliança de noivado e casamento, ela é pagã, se originou lá no Egito, e os gregos e romanos é que adotaram ela em honra aos deuses pagãos, né? É claro que se o esposo ou a esposa não for do caminho e exigir que o irmão ou a irmã use, pode usar. Mas entre nós no caminho, nós sabemos que isto é pagão, é idolatria e paganismo.
né? E outros diversos, né? Que nós somos contra maltratar os animais, nós não prendemos pássaros em gaiolas, não usamos trajes clericais. E é isto, meus irmãos, que o nosso Pai Altíssimo, que fez o firmamento, a Eretes e as fontes das águas, dê a benção para todos vocês e fiquem na Xalaim, na tranquilidade do nosso Pai Altíssimo, que ela seja convosco junto com o ósculo de pureza, e que assim seja, e que assim seja.